Bom dia, tudo bom, pessoal, amigos do Face? Estamos aqui então, conforme prometi, para conversar um pouquinho aqui sobre um tema que de vez em quando surge aqui nas nossas redes sociais, perguntas, dúvidas. E a gente resolveu hoje gastar mais um tempinho para conversar sobre esse assunto, que é a questão da guarda do sábado, da observância do sábado, na prática mesmo. Como é que funciona esse princípio aplicado na vida prática, né? Bem recentemente, essa semana, né, inclusive o goleiro Vitor Ressurreição, que jogava no Londrina, Clube de Futebol do Paraná, ele ficou um tempão fora dos gramados e voltou a fazer um contrato com um clube de futebol. E o interessante é que esse novo clube, que não é o Londrina, é uma outra equipe, esse clube ele aceitou permitir que o goleiro pudesse não treinar e nem participar das partidas de futebol no dia de sábado, resguardando e aceitando e até tendo, digamos assim, um respeito pelo princípio bíblico. Mas aí muita gente começou a fazer perguntas, começaram a surgir mais dúvidas de maneira geral. Pois bem, resolvemos então vir conversar um pouquinho sobre isso e trouxemos um convidado que vai nos ajudar muito aqui. É o nosso amigo pastor Adolfo Soares, né? O pastor Adolfo é um homem estudioso, com formação teológica, formação educacional, é doutor em ciências, aqui eu estava até pegando aqui, ciências da religião, né? E é reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Só para rapidamente as pessoas entenderem, né? Existem vários seminários de teologia espalhados pelo mundo e na América do Sul. E o reitor aqui, para 8 países da América do Sul, é esse homem que está aqui conosco, doutor, professor, né? Professor Adolfo Soares. Tudo bom? Tudo bem, Felipe? Tudo bom, amigos? Bom dia, que bom que você tem essa oportunidade de tirar um pouquinho do seu tempo para conversar desse assunto que é muito importante e que não é um assunto teórico, é um assunto que mexe com o estilo de vida. É verdade. Isso aí que ele falou é muito importante. É algo que vocês mesmos que estão acompanhando já percebem que é algo que mexe com o dia a dia, com o comportamento, né? Nós vamos conversar, vocês podem mandando outras perguntas. Eu quero já resgatar algumas perguntas que vieram de outros períodos aqui no nosso Face. E uma das coisas que surge aqui, pastor Adolfo, sim, é assim, a guarda do sábado, ela é um negócio que a igreja adventista inventou, assim, sei lá, de repente, em algum momento, vamos criar uma coisa diferente, que ninguém pensou, né? Todo mundo fala do domingo, a gente vai entrar com o sábado para ser uma coisa diferente. Ela é uma invenção adventista que se adaptou à Bíblia, ou ela é um princípio que você consegue extrair mesmo da Bíblia, o conceito da guarda do sábado, da santidade do sábado? Bom, essa é uma pergunta importante. De fato, por trás do sábado há um inventor. Sim, há um inventor. Mas esse inventor não é a Igreja Adventista. A Igreja Adventista foi organizada somente em 1863. O sábado já existia antes, já era guardado bem antes do que isso, mas o inventor é Deus e está no livro de Gênesis. Se você tem a sua Bíblia, ou no seu smartphone, aí, ou sua Bíblia impressa, você pode acompanhar. O texto bíblico-chave para responder essa pergunta, Felipe, está em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Pessoa que quer estudar o assunto do sábado não pode ignorar. Gênesis 2, os primeiros 3 versículos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, preste atenção, amigo, descansou de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Felipe, o sábado foi inventado na semana da criação, por nada menos que Deus. Então, quando a Igreja Adventista fala do sábado, apenas resgata uma profunda verdade bíblica que está no texto bíblico. Interessante, né? Porque às vezes pode haver uma ideia de assim, não, foi algo que realmente se quis acomodar e tal, mas existiram muitos guardadores do sábado que não tinham absolutamente nada a ver com a Igreja Adventista, né? Absolutamente, não tinha nada a ver. Gente que tinha que ver com compromisso com a sola Escritura, com a orientação da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz, atenção, no Gênesis não havia ainda um povo, não havia uma nação, não havia uma etnia, havia uma criação. E para essa criação inicial, Deus diz, eu lhes ofereço, entre outras coisas, o sábado.
Agora, entrando na parte prática já, pastor Adolfo, alguns internautas ficaram preocupados, porque olharam para a sua vida, né, para a sua conduta e pensaram assim, poxa, eu estou errado, o que vai acontecer? Foi o caso do comentário que o Sérgio fez uma pergunta, né? O Sérgio Pinheiro, ele comentou no Face alguns dias atrás, inclusive quando foi publicada essa notícia do goleiro Vitor, né? Eu trabalho aos sábados, então eu não posso me converter porque o mandamento fala sobre não trabalhar no dia de sábado. Então ele perguntou, eu não posso me converter porque eu trabalho aos sábados? Olha, essa é uma pergunta muito importante e talvez resuma algumas inquietações de muita gente. E resgatando a história do Vitor, ele abandonou o time porque ele queria guardar o sábado. Quer dizer, o trabalho dele era jogar futebol. Quando conflitou com o princípio, ele abandonou o trabalho. Então, quando o Sérgio disse assim, eu trabalho os sábados, quer dizer, não posso me converter, olha só, o sábado é um princípio bíblico, está em Gênesis, mas ele aparece também no Decálogo, já esquematizado. Então, Êxodo 20 diz, não trabalharás, não farás nenhuma obra. O sábado é um dia de repouso, um dia de adoração a Deus. A pergunta do Sérgio é interessante, diz assim, então não posso me converter? Eu queria dizer para o Sérgio e para as demais pessoas que são muito sinceras nesse assunto, que a conversão está aberta a todo mundo. A conversão é para quem trabalha no sábado, para quem não trabalha no sábado. A conversão é para homens e mulheres, a conversão é para todo mundo. Não há nenhum impedimento que crie uma barreira no nosso processo de conversão. Aliás, eu queria chamar a atenção para essa palavra, Felipe, é muito importante na resposta que não temos que dar ao Sérgio e a quem está nos assistindo. Conversão significa voltar a Deus em amor e em obediência. Okay. Duas coisas importantes. Então, quando uma pessoa se converte, Felipe, ela volta a Deus em amor e em obediência. Então, vamos juntar as coisas aqui. Eu quero me converter, quero me voltar a Deus em amor e em obediência. Perfeito. João capítulo 14 diz, quem ama, obedece os mandamentos. Então, voltar-se em amor significa viver uma vida de obediência. Exato. Então, o processo de conversão, Felipe e gente, implica em amor a Deus e em obediência a Deus. Então, quer dizer que não posso me converter? Pode, amigo. Pode. Se Deus toca o seu coração, você tem que passar pelo novo nascimento. Faz parte do... Claro. Esse é o processo da transformação espiritual. Agora, Felipe, tem uma coisa séria aqui. Esse voltar a Deus em amor e em obediência pode implicar em ter que abandonar o trabalho que fazia no sábado? Claro. Aí que está o ponto. Faz parte, pode, né? E vai implicar. Porque se o sábado é um dia de descanso e de adoração a Deus, então não devo trabalhar para satisfazer minhas necessidades básicas, pessoais. Quem se converte, Felipe e amigos, quem se converte verdadeiramente, volta a Deus em amor e em obediência. E o decálogo de Êxodo 20 são princípios de obediência. Okay. Então não temos que considerá-los. Que fazem o que só foram colocados para ajudar o ser humano, eles não são para prejudicar. Né? Exato. Eu queria ressaltar de modo muito categórico que não há nenhum impedimento de conversão. Perfeito. Mas o processo de conversão me leva a uma vida de amor e obediência. Esse é o ponto. Perfeito. Eu quero vir agora para os nossos amigos que estão falando aqui, tem algumas questões que já podemos colocar aqui. Claro. E aí voltamos às perguntas anteriores, okay, né? O Antônio Manuel, por exemplo, fala assim, podemos adorar no sábado, no tempo atual? Acho que ele está querendo falar adorar e guardar o sábado. Quer dizer, se conseguiremos hoje, com toda essa rotina que nós estamos vivendo, adorar a Deus no sábado? É possível isso? Olha, essa é uma pergunta muito importante. Na verdade, a gente pode até dizer que, em grande medida, o grande desafio de hoje é viver uma vida de adoração. Olha, Felipe, não se adora a Deus apenas no templo, mas faz parte da adoração estar no templo, no dia que Deus indicou. O sábado é um convite a nós nos desligarmos e nós dedicarmos 24 horas de exclusividade a Deus. Aí o amigo pergunta, podemos dedicar isso? Podemos. Há muita gente que faz isso. Nós que somos da Igreja Adventista, nós fazemos isso. Nós temos um sistema de vida que gira em torno do descanso no sábado. Hoje, amigos, quando o pôr do sol se aproximar, nós vamos nos desligar das atividades comuns e corriqueiras e vamos nos concentrar nas próximas 24 horas no momento de adoração a Deus.
no templo, no convívio com os amigos, na visita às pessoas, no atendimento aos necessitados. Adoração no sábado implica uma série de atividades, não é só ficar na igreja cantando. Significa, e aliás, essa é uma outra pergunta, vamos lidar daqui a pouquinho. Sim. Então, Felipe, o que fazer? Podemos. Okay. Podemos. Se Deus diz que é para fazer, o próprio Deus se encarrega de criar mecanismos que possibilitem que essa prática seja possível. Interessante. A Natália Cadete, ela entra numa outra questão que também tem a ver com o trabalho, pastor Adolfo. Sim. Ela pergunta assim, é correto o empresário que trabalha com gráfica, e poderia ser qualquer outra atividade, continuar Sim. trabalhando, mesmo após o pôr do sol da sexta-feira, e aí não recebendo nada por conta disso? Vamos dizer, a pessoa, de alguma maneira, não recebe a remuneração, portanto, ela não estaria, digamos assim, recebendo um salário por aquilo ali nas horas do sábado, mas o negócio é dele, né? Enfim. Olha só, aí nós entramos em questões éticas muito importantes. Há alguns tipos de trabalho, Felipe e amigos que nos acompanham, que eles podem esperar. Há outros tipos de trabalho que não podem esperar. Tem diferença, então? É claro que há uma diferença. Então, pensa numa gráfica aqui, o exemplo aqui, né? O livro podemos esperar para imprimir o livro na segunda-feira? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Então, a fábrica, a gráfica poderia parar. Agora, Felipe, podemos esperar a cirurgia para ser feita na segunda-feira? Uma criança cai e abre a testa. Tem que ser ela precisa fazer pontos. Tem que ser atendimento. Então, Felipe, a natureza no trabalho é que determina a abordagem que nós temos que fazer. Eu queria lembrar, a esta altura, um verso muito importante, porque nós estamos falando aqui, mas não é coisa da nossa cabeça, não temos princípios bíblicos. E o amigo que está nos assistindo aí, poderia guardar no coração e na mente um texto muito importante. A gente pode colocar aqui na timeline. Então vamos lá. É Mateus capítulo 12, versículo 12. Mateus capítulo 12, versículo 12. Jesus está falando com o homem da mão ressequida. Esse assunto aparece em Marcos 3 também, em Lucas 6. Mas o verso 12 diz assim: vamos ler o 11. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? E aqui vem um ponto, Felipe, verso 12. Ora, quanto mais vale um ser humano que uma ovelha? Logo, guarde no coração estas palavras: é lícito nos sábados fazer o bem. A natureza do sábado, Felipe, é um dia de bem. O Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, quando falam do sábado, enfatizam duas coisas: o evento da criação e o sábado como evento redentivo. Okay. Quando nós ajudamos alguém no sábado, nós estamos praticando o evento redentivo, estamos ajudando isso, alguém. Então esse é o sentido de evento redentivo. Então. Claro, o ponto de sábado como redenção é o ponto de sábado como auxílio a alguém. O livro pode esperar para ser impresso. A fatura para ser impressa pode esperar. A propaganda pode esperar no domingo, segunda, terça. Mas a pessoa doente, a pessoa faminta, a pessoa isolada numa prisão, que quer uma visita, tem que ser agora. Então, é lícito fazer o bem. Estamos falando de gente em necessidade extrema. Esse é o ponto. Sem dúvida. Isso vem ao encontro do que o José Cavalcante Machado e o Tony Lima Ferreira tinham comentado, né? Quer dizer que se uma pessoa se acidentar no sábado não pode ser socorrida porque ninguém deveria trabalhar no sábado? Aí falou de médicos, enfermeiros, como é que funciona? Inclusive, né, pastor, uma coisa importante, a Igreja Adventista mantém hospitais e clínicas, né? Vários. E aí? Fecha no hospital, no sábado? Olha, manda os pacientes embora? Essa pergunta do José Cavalcante e do Tony, olha, eles mandaram perguntas, o pessoal mandou perguntas muito boas. Nosso pessoal é inteligente. Não, é gente inteligente. Você percebe, Felipe, que é gente bem intencionada, gente sincera, não está ali cutucando. Não. Eles estão realmente com dilemas pessoais e querem saber. Olha só, trabalhar em benefício próprio, Felipe e amigos, é uma coisa. Trabalhar em benefício do outro, que está em necessidade extrema, é outra coisa. Não temos que separar. Pois é. O princípio, aí eu volto a Mateus. Mateus 12, 12 diz que é lícito, é correto, é apropriado fazer o bem no dia de sábado. Então a pergunta é a seguinte: quer dizer que se uma pessoa se acidentar no sábado não pode ser socorrida porque ninguém deveria trabalhar no sábado? Não, senhor. É lícito fazer bem no sábado.
O que nós, como Igreja Adventista, pensamos, e a partir desse texto, o texto de Marcos e de Lucas, que vão na mesma direção, da licitude do sábado, a Igreja Adventista constrói documentos, que são documentos teológicos, com base em afirmações bíblicas. O que nós pensamos? Descansar no dia de sábado não significa ficar inativo. No caso de médicos, de enfermeiros, de profissionais de saúde, com base em Mateus 12:12, o que a Igreja Adventista faz em relação aos hospitais? Nós, adventistas, e vou ler aqui um pedacinho de um documento que nós temos, que aliás você vai disponibilizar, né? Vamos disponibilizar agora. Isso. E nesse documento está escrito assim: nós, adventistas, cremos que os hospitais necessitam dos préstimos de uma equipe médica. Estamos falando dos nossos hospitais, de enfermagem e de outros serviços básicos para o funcionamento nas horas do sábado. Mas presta atenção, os plantões rotineiros, tanto os médicos quanto os plantões de enfermagem, não são necessários, então não são básicos para o funcionamento nas horas do sábado. O atendimento emergencial, ele é feito, mas agora aquilo que é de rotina, isso não precisa ser feito. Ou seja, o tratamento comum, o tratamento cotidiano, o tratamento que pode esperar, ele não é feito nos hospitais, no sábado, nos hospitais adventistas. Mas os pacientes que precisam de atendimento emergencial, que tem que tomar o medicamento naquele dia, nas horas sagradas, é óbvio que eles são atendidos. E outra coisa, Felipe, frequentemente é impossível, é difícil aos médicos, aos enfermeiros, fisioterapeutas descansarem no sábado. Então, a Igreja Adventista recomenda que eles tirem um dia de repouso e que eles vão à igreja. Então, é muito comum, Felipe e amigos, na Igreja Adventista, você tem o médico, e nós temos vários médicos, né, na igreja que frequentamos, eles estão atentos. E quando há uma emergência, eles são avisados. E imediatamente eles vão. Por quê? Ora, se nós não deixamos um animal num buraco na estrada, um dia de sábado, como é que nós vamos ser insensíveis com as pessoas? Imagina, né? Não poderia ser diferente. Aliás, Felipe, Jesus teve problema com as pessoas da sua época por causa disso, porque ele fez deliberadamente várias curas de sábado, no dia de sábado. Ajudou propositadamente. Propositadamente. Por quê? As pessoas eram tão insensíveis que eram capazes de ajudar animais, mas negligenciar as pessoas. Quando Jesus ajuda as pessoas no sábado, ele coloca o sábado no seu devido lugar. Aí perfeito, pastor. Agora, o Márcio Henrique diz o seguinte: eu sou estudante de medicina, assim que eu me formar, eu poderia trabalhar aos sábados, por mais que a remuneração eu doar ao ministério. O pessoal tem insistido nessa questão de doar o valor. Ou deveria prestar serviços apenas ao hospital adventista? Não é o caso, né? Márcio, né? Márcio, muito boa essa pergunta. E que bom que você escolheu uma área na qual você poderá ser muito útil com o seu talento à sociedade e também à igreja. Olha, a orientação é que se você não puder trabalhar no hospital adventista, e isso não tem como todos trabalhar no hospital adventista, eu acho que a atitude de estar no dia em que você não conseguiu não conseguiu fazer arranjos, estar no dia de sábado numa postura missionária, numa postura pastoral, porque você vai ser o médico do corpo, você pode ser médico das almas, do espírito, né? Lá do íntimo da pessoa. Essa postura de estar lá, não para ganhar um salário, mas para dar atendimento, eu acho que essa postura é adequada. Isso significa que você poderá doar a parte do seu salário aí, se você não conseguir fazer um outro arranjo. Eu acho que esse procedimento é adequado, né? Mas o mais importante mais do que apenas doar o salário, o que leva você a estar executando essa atividade importante no dia de sábado. Esse é o ponto. Pois é, bem colocado. Agora tem uma outra questão que entra aqui, que é o seguinte, que o Alexander Campos já tinha comentado no post anterior, né? Sim. E que diz a respeito da questão de, volta a um ponto, né, sobre a validade do sábado. Okay. Afinal de contas, muita gente fala, pastor Adolfo, e eu fico pensando o seguinte: afinal de contas, a questão da lei, mas não vivemos num tempo da graça, que é muito enfatizada a questão da graça. Não seria, digamos assim, um preciosismo da Igreja Adventista querer manter a guarda do sábado como um ponto muito mais legalista do que algo realmente que tem a ver com
graça salvífica de Cristo, com a atuação de Cristo transformando a vida da gente. Tudo bem, o senhor falou da obediência, mas tem que ser tão estrito em relação à obediência do sábado? Será que sendo uma pessoa boa aí, pela atuação da graça de Deus, pela graça de Cristo não basta já? Felipe, a colocação do Alexander e das demais pessoas que têm essa dúvida é muito importante. Eu queria lembrar o seguinte: nós vivemos hoje no tempo da graça, no Novo Testamento, é verdade. Mas no Antigo Testamento, nós também vivíamos no tempo da graça. Não houve nunca um tempo que não fosse tempo da graça. Nunca. Isso vem desde sempre. Sim, né? sim. Não houve... aquilo era o tempo da lei, tempo da graça. Isso não é interpretação humana. Porque da perspectiva divina, nos textos que nós temos na Bíblia, sempre foi tempo da graça. Ninguém se salvou no passado e no presente, no passado pela lei, hoje pela graça. Não é verdade. Então, vivemos no tempo da graça hoje como vivíamos no tempo da graça antes. Bom, essa questão é colocada. Segundo ponto que o Alexandre me faz pensar aqui, e é bom a gente falar disso, Felipe, não há um embate entre lei e graça. Esse embate é desnecessário. Não existe isso. Paulo enfatiza um aspecto, Tiago enfatiza outro, mas eles não estão em desacordo. Alguns querem até dizer que os dois estão se contradizendo. De maneira alguma. Eles estão mostrando aspectos diferenciados de um mesmo tópico. Mas eu não queria ficar na mera opinião, eu queria ler um texto bíblico. Perfeito. Vamos lá, Romanos, mais um texto. capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Estou colocando aqui na timeline, então, para o pessoal ficar ligado. Romanos 6, 14. Talvez o nosso amigo Alexandre, ele se lembrou desse texto, né? A sua pergunta vai nessa direção. 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Sabe o que acontece, Felipe? Muita gente para aqui. Pois é. Nós não temos que continuar a leitura. Verso 15. E daí? E daí? Grande apóstolo Paulo, né? Paulo era um filósofo, era um teólogo tremendo. E daí? Olha aqui. E daí o quê? E daí a afirmação anterior. Ele diz assim: pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Aí pronto, o assunto toma outra dimensão. Exatamente. Não há confrontamento, dicotomia entre lei e graça. O grande apóstolo Paulo, que é o teólogo da lei e da graça, ele diz assim: ok, lembrem, senhores, nós não estamos debaixo da lei porque a lei condena. Nós estamos debaixo da graça porque é a graça que salva. Mas ele diz assim: quer dizer que porque estou debaixo da graça, estou interpretando, relendo o verso 15, quer dizer que porque estou debaixo da graça, eu tenho que desobedecer? Ele já rapidamente diz: não. Não há uma autorização para desobedecer. Não. Então, Romanos 6, 14 e 15 respondem corretamente a esse assunto do confrontamento, que inexiste, não há. A lei nos conduz a Cristo, que na sua graça nos salva. Agora, beleza, falamos bastante sobre essa questão da graça, ficou bem claro o conceito, que ele é bíblico, falamos dessa questão da saúde, mas afinal de contas, pastor Adolfo, o que dá para fazer no sábado? É um dia de podemos fazer algumas coisas, já falamos que podemos ajudar aquilo que é urgente, a pessoa presa, doente, a pessoa necessitada, mas de maneira geral, o senhor também mencionou antes que não era necessariamente um dia só para ficar cantando ou indo a um templo religioso. Qual é a beleza de viver o sábado? O senhor que tem filhos adolescentes, né, e trabalhou muito com adolescentes, professor, como é que o senhor os ensinava e os motivava a questão de o sábado ser um dia bacana, legal na vida deles, né? Olha, esse é um assunto fundamental, essa conexão com a prática. As pessoas que guardam o sábado corretamente compreendem bem isso que nós vamos dizer. As pessoas que não guardam o sábado ficam pensando: mas o que é, né? Porque não dá para comparar a guarda do sábado, conforme uma pessoa que compreende a Bíblia faz, com uma pessoa que guarda o domingo. Porque normalmente, eu também tive uma época que guardava o domingo. O que é guardar domingo de modo geral?
é ir ao culto, ao local religioso, numa parte da manhã, da noite e só. Na perspectiva do ensinamento bíblico, o sábado, todo sábado é um tempo deleitoso. Todo sábado, de prazer. Isaías fala isso. Agora, eu queria tomar, gente, o Jesus Cristo como padrão de referência. O que ele fazia, Felipe, no sábado? Lucas 4,16. Pode pôr esse texto para o pessoal consultar depois? Lucas 4,16. Estou colocando aqui. O que Jesus fazia no sábado? É nosso referencial. Sabe o que ele fazia no sábado? Lucas 4,16. Ia ao templo. Ele ia ao templo. O que dá para fazer no sábado? Vai ao templo. Vai ao culto. Encontra lá os queridos, os amigos, os familiares. Beleza. No mesmo verso, outra coisa que Jesus fazia e que pode ser feito, ele lia a palavra. Leia o texto bíblico no dia de sábado. Muito bem. Outra coisa que Jesus fazia no dia de sábado, Lucas 4,31. Ele ensinava as pessoas sobre a Bíblia. Opa. Dá para fazer isso. Dá para visitar um local, um lugar onde tem algumas pessoas que estão talvez solitárias e dá para ir lá contar, para narrar uma história bíblica. Vai ser bom para as pessoas. Outra coisa, João 5,17, eu quero ler esse texto. Só um detalhe, a Mara Prado colocou aqui dia deleitoso e não deitoso. Olha, é boa. Ela está querendo dizer que não é para ficar só dormindo. Essa é boa, hein? Porque parece que se descansa só ficar dormindo. Foi a Mara que escreveu isso? Foi, Mara Prado. Mara Prado, você foi fera, hein? É isso mesmo, não é para ficar deitado, porque aí perde todo o sentido. Se o princípio de Mateus 12,12, que nós falamos, é fazer o bem, claro. Que bem eu estou fazendo o próximo deitado? Não dá, né? Olha aqui, ó, João capítulo 5, versículo 17. Jesus está falando de um paralítico, sabe? Que ele curou no sábado. Repete o texto, por favor. João 5,17. João 5,17. Olha aqui, a pergunta é, o que dá para fazer no sábado? Jesus está fazendo o bem. Então ela afirma, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então, vamos falar uma coisa aqui entre aspas. Nós precisamos trabalhar no sábado. Mas que trabalho é esse, Felipe? Aí que tá. É fazer o bem. É acudir quem precisa. Outra coisa, sair com os amigos para evangelizar, para fazer o bem. Sabe? Tem um asilo, idosos precisam de visita. Você já pensou, meia dúzia de jovens com um violão, com um trompete, sei lá, com algum instrumento musical, vão lá visitar essa pessoa? Cantando. Olha, eu já fiz isso muitas vezes com as minhas filhas, com adolescentes. Isso é impressionante. Então, dá para fazer visitas, para evangelizar, para falar do amor de Deus às pessoas. Outra coisa, dá para visitar pessoas que estão doentes e orar em favor delas. Temos diversos textos aqui, Mateus 12, 9 a 13, João 5, 1 a 15, João 9, 1 a 16. Ó, eu elenquei aqui, Felipe, uma série de ações, todas elas relacionadas de atividades em favor do próximo. Nós não temos que passar o sábado, e agora o que eu faço? Especialmente quem tem criança, pode ensinar a criança, os filhos mais jovens, a se desprender no dia de sábado, a esquecer um pouco de si. Tudo bem, vai de manhã ao templo, se abasteça, mas à tarde dedique a visitar alguém. Não tem que ser alguma coisa revolucionária, extraordinária. Pode ser uma pessoa que está sozinha, vai lá visitar, fazer uma oração. Ter contato com a natureza também. Né? Exato, ter contato com a criação de Deus, né, no momento de reflexão. Então, o sábado é deleitoso porque ele é vivido pode ser vivido em função do próximo. E os senhores sabem que não tem coisa melhor do que sentir-se útil ao próximo. O Igor Guilherme colocou uma questão, voltou um pouquinho, só para ter mais uma questão aqui. Todas as profissões da área, ele perguntou assim, todas as profissões da área de saúde podem trabalhar no sábado ou existe alguma que não? Não é bem assim a profissão, né? O pastor Adolfo já deu uma explicação ali, né? Retoma isso aí. O Igor, né? Igor, vamos voltar nesse assunto aí. As orientações que nós da Igreja Adventista formulamos em relação aos profissionais de saúde, estão embasadas no princípio bíblico de Mateus 12,12, que diz que é lícito fazer o bem no dia de sábado. Na verdade, nós não estamos falando em profissão. Claro. Nós estamos falando na função que a pessoa faz. O tipo de atividade. O tipo de atividade específico. Okay. Se a atividade que se está desenvolvendo não inclui risco de uma pessoa e a atividade pode esperar, então não deve ser feita no sábado. Aí tem que ser feito algum arranjo.
Agora, se a atividade que está sendo feita, se deixar de ser feita, envolve risco de alguém, então ela tem que ser feita. Nós falamos do profissional de saúde, Felipe, porque frequentemente eles têm isso, né? É o enfermeiro, é o médico, é o que dá plantão de alguma forma no hospital, quem cuida de idoso, quem cuida de criança. O ponto é, você consegue se livrar do trabalho sem causar prejuízo? A pessoa não vai ser prejudicada? Esse é o ponto de referência. Claro. Mateus 12:18, eu vou repetir até a gente incorporar. É lícito fazer o bem no dia de sábado. Aí uma vez um aluno me perguntou assim, as pessoas são muito inteligentes e criativas, né? E eu fico fascinado por isso. Um aluno falou assim para mim, legal, sabe o que eu vou fazer então? Eu vou estudar, eu vou revisar a prova com meu colega, porque vou estar fazendo bem para ele. E aí, pastor? Aí nós começamos a fugir da natureza, porque ali na verdade, aparentemente pode ser um fazer o bem, né? Pode-se fazer o bem. Mas vem a pergunta, por que preciso revisar a matéria justo no dia de sábado? Não podia ter revisado ontem? Normalmente, Felipe, bom, você foi aluno, né? Não sei se você foi professor, mas eu fui professor 22 anos. Não fui professor por enquanto sou aluno. Então, eu fui professor 22 anos. O professor não marca a prova de uma hora para outra, assim. E ainda que ele diga amanhã teremos, já há todo um preparo antes, né? E o aluno que está estudando sabe que tem que revisar. Então esse assunto de, então posso estudar, estou fazendo bem, não cola. Esse é o caso que não é urgente, né? Esse não é urgente, não é urgente. É falta de organização mesmo. Bom, tem muitas outras questões que estão chegando, mas a gente não vai poder entrar em todas elas. Nós vamos colocar alguns links, tá, pessoal? Que explicam outros aspectos. O pessoal está perguntando sobre a questão da mudança do sábado para o domingo. Não é o foco daqui hoje. A gente falou mais de questões práticas. Nossa equipe está colocando os conteúdos, entrando em contato. Vocês podem entrar em contato para conversar com a gente na própria página do Face, tá? E tem muita gente que fez alguns pedidos de oração agora. E por falar nisso, então, para a gente poder encerrar essa nossa live aí, que eu acho que foi bem produtiva, né? Nos ajudou muito e vai continuar ajudando. Vocês podem continuar compartilhando esse conteúdo com os amigos. Tá tudo gravadinho, tá tudo registradinho aí, tá tudo disponível. Pastor Adolfo, vamos orar pelas pessoas. Tem gente que pediu pela saúde, pela conversão de pessoas. Eu não vou citar todo mundo aqui, que tem muita coisa aqui. Mas, por exemplo, bom, agora eu perdi aqui o que eu tinha, um pedido especial aqui, que tinha, Cássio Aline, orem por todos os irmãos aqui de Limeira, do Oeste, porque não temos igreja para nos reunir. Várias questões foram colocadas. A Vilma Margarete, orem por minha família, meu esposo, espera um transplante de rins, meu filho está sendo internado por dependência química. São situações bastante difíceis, aflitivas, né? Agora você sabe que esse assunto de cuidado, a gente vai encerrando, né? Ele tem a ver com o sábado. Sabe por quê, Felipe e amigos? Quando nós paramos de trabalhar no sábado, isso pode ser um desafio muito grande, né? Quando nós paramos no sábado o nosso trabalho, nós estamos dizendo e nós estamos confessando a Deus, Deus, estou parando na confiança de que quando eu parar meu trabalho neste dia, o Senhor cuidará de mim. Então essas pessoas que estão pedindo oração por cuidado, na verdade estão no espírito do tema, porque guardar o sábado, confiar em Deus e descansar no sábado de toda a atividade é um sinal de confiança de que é um Deus que cuida de nós. Perfeito. Pastor, muito obrigado pela atenção, pelo tempo, pela disposição e pela vontade de colaborar aqui. Vamos orar então? Pode orar? Sim. Querido Deus, obrigado porque tivemos esses minutos preciosos para conversar sobre um tema que não é apenas um princípio ou uma doutrina, é um elemento fundamental para o estilo de vida que é o sábado. Que a Tua graça nos acompanhe, nos alcance e que nós possamos viver o sábado não apenas em cumprimento do mandamento, mas porque o sábado é um dia deleitoso, é o dia do Senhor, é um dia santo, um dia no qual nos encontramos com o Senhor, no qual comungamos com os irmãos e no qual crescemos na fé e no conhecimento da palavra. Abençoa as pessoas que nos acompanharam, que vai acompanhar depois, as pessoas que têm dilemas de saúde, as pessoas que querem ter um lugar para adorar, aqueles que estão desempregados, aqueles que pelo sábado perderam o emprego. O Senhor é dono de tudo, é o Criador. Confiamos na Tua providência e no Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
A gente vai continuar colocando aqui ainda alguns links. Muito obrigado pela participação. Que Deus abençoe e continue confiando em Deus, que Ele tem o melhor para a nossa vida. Eu vou continuar colocando aqui os links então. Um abraço a todos.